Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um Pitadas de Saúde. E a minha convidada de hoje é a Andréia. Ela é farmacêutica e ela é proprietária da Deon aqui em Brusque. Bem-vinda, Andréia. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite e oportunidade. Eu chamei a Andréia aqui porque ela é especialista num assunto do qual eu gosto, né? Eu já fiz uso, né, dessas coisinhas que eu vou deixar para a Andréia me contar. Antes disso, para deixar vocês na curiosidade, Andréia, fala um pouquinho para mim, além de farmacêutica, que é a tua principal formação, fala as secundárias, porque eu iria me enrolar toda para comentar com o pessoal em casa. Sim, Ana. Então, eu sou farmacêutica de base, né? Fiz uma especialização em iridologia, né? Um curso de 15 dias corrido. Fiz a pós-graduação do Dr. Laí Ribeiro, né? Estou fazendo medicina chinesa e pós-graduação em saúde quântica, que é a minha paixão, na nossa conversa de hoje. Também fiz fitoterapia e trofoterapia, que é o trabalho de tratamento do ser com o que tem na natureza e nos alimentos. Eu sempre lidava lá com a Nadeon, com a outra farmacêutica, que é a Bruna, que é quem faz as visitas para a gente no consultório. E aí eu falando, disse, Bruna, vamos lá falar um pouquinho para mim sobre essa questão, né, dos quânticos, dos florais. Ela disse, não, eu vou falar com a Andréia. Ela disse, a Andréia é especial nisso. Eu disse, tá bom. Mas assim, a Andréia, tá. Aí, hoje, né, ontem, aliás, eu falando com a Andréia, disse, ela me mandou um áudio, gente, mas chega a arrepiar, porque vocês não estão entendendo que essa pessoa aqui, ela tem uma energia que é incrível, né? Já deu para perceber que eu acho que não é a questão da pessoa estudar, mas ela tem que ter de dentro uma coisa, uma luz única. E eu vou te dizer, daqui dá para sentir e eu estou muito feliz e contente, né? Geralmente eu sempre falo aqui no programa, né? Hoje eu trouxe meu amigo, uma pessoa que eu gosto muito, e a Andréia eu não tinha contato. Mas falar com ela só pelo telefone já me fez vibrar numa sintonia diferente. Tê-la aqui hoje está sendo um prazer e é uma coisa que o programa está me proporcionando. Então, muito obrigada. Eu que agradeço e fico lisonjeada. Então, vamos lá. Me explica um pouquinho, já que o nosso assunto hoje é essa questão quântica, o que é quântico, terapia quântica, né? E como é que a gente coloca isso hoje dentro da medicina, dentro da área da saúde? É um assunto bastante controverso pelo fato das informações ainda não chegarem tão facilmente à população em geral, né? A física quântica está presente na medicina há mais de 100 anos. Na verdade, o Einstein começou a trabalhar essas questões, né, da física quântica, mas Max Planck, que é um físico, é que trouxe as certezas, fez experimentos científicos, conseguiu reproduzi-los e confirmar muitas coisas. Então, a física quântica, de maneira simples, mostra o quê? Que dentro do átomo, que antes a gente considerava como a menor partícula, existe apenas energia. Uma energia na forma quantizada, por isso o nome quântico. Então, fora do átomo, a energia está de forma corrente, contínua. Dentro do átomo, ele provou que está como se fosse pequenos pacotinhos de energia. E aí o mais interessante é que ele mostrou que o observador dessa partícula, desse átomo, que na verdade é energia, pode influenciar de que maneira ele vai se comportar. Então, o que se chama de colapso de onda, que é como se essa energia ficasse densa e formasse o material. Então, é difícil para a gente, num primeiro momento, entender que nós não somos materiais. Nós temos 0,0001% de matéria. Mas como tudo é sólido, como é que eu tenho matéria, formas, né? Porque essa energia vibra, uma frequência, uma onda, e ela forma esses pacotes formando alguma coisa. Então, e com isso a gente, na verdade, já trabalha com a física quântica na medicina, e muita gente até sem saber. Até aquele que diz que isso não existe está usando equipamentos quânticos. Né? Então, ultrassonografia usa a teoria quântica, né? Vários equipamentos, né? Por exemplo, quando a gente faz litostrofia, né? Quebra das pedrinhas na vesícula, é com a teoria quântica, a TV de plasma, e está vindo muita coisa por aí, né? Então, a quântica, ela depende de onda, que é o principal a se entender. E a onda está aí, onda eletromagnética, de celular, né, de micro-ondas. A gente não vê, mas ela está aí.
Tanto que a gente se comunica, e é assim que a gente está se comunicando com o telespectador, através de uma onda eletromagnética. A onda mecânica, que seria, por exemplo, um lago, onde eu jogo uma pedra e eu vou formar as ondinhas. E uma vai passando para, né, vai formando outras. Aí ela é mecânica porque eu preciso do lago para que isso aconteça. Mas isso são as ondas. Então, uma onda ela vai ter uma amplitude. O que é a amplitude? É o tamanho dessa onda, né? E como isso foi remetido para os tratamentos propriamente ditos, não equipamentos. Estudando, né, a física quântica e o ser humano, os cientistas descobriram que cada órgão nosso tem uma onda e uma frequência específica. Então, o meu coração, o teu coração, o coração da maioria dos animais tem a mesma frequência, essa onda eletromagnética, né? Então, para a saúde, ela tem que ter a frequência X. Né? Então, por exemplo, o tecido muscular, se eu não me engano, é 7,28 Hz. Mesmo Hertz de lâmpada, mas numa menor amplitude. Por isso que ninguém vê a nossa luz, mas num laboratório a gente é ser que emite luz. Então, se essa frequência oscilar, ela sair do 7,28, o tecido já não vai ser saudável. A célula começa a ter um comportamento diferente. Então, hoje a gente sabe que o início de todas as doenças, né, dos desequilíbrios, às vezes ainda não chegou no estágio de doença, é na frequência, é aonde a física quântica atua. Então, aí veio o termo saúde quântica, porque não adianta eu dar um mineral, por exemplo, que falta para aquele paciente, aquele indivíduo, se a célula estiver desalinhada, desajustada. Entende? Então, começou todo esse trabalho e várias técnicas, equipamentos, inclusive suplementos, os florais frequenciais. Certo. Hoje, né, lógico, como tu citou, a gente utiliza a quântica sem saber. Porque eu percebo, às vezes, quando eu falo no consultório, um floral, tem a questão quântica, ou até quando a gente fala, às vezes, a palavra terapia alternativa, né, que tu vai falar, hoje em dia está em alta a questão da constelação, ou até o psicólogo, por exemplo, que é um profissional que se formou, as pessoas já têm um preconceito gigantesco. Né? Hoje, a terapia quântica, ela é aprovada pela medicina e é legalizada, está tudo certo, não é nada... ela é comprovada, não, né? Ela tem todos a comprovação científica, e esse cientista que eu falei, assim como outros, né? Não sou boa em nomes, então não vou citar, tem vários experimentos confirmando, né? Então, é tudo científico. Inclusive, o mundo está trabalhando muito a quântica, os computadores quânticos estão vindo aí, então é uma realidade. O laser é quântico. Então, tudo isso é quântico. Então, se para equipamentos tão caros, que fazem coisas tão maravilhosas, diagnósticos precoces, aceita-se, por que não aceitar no dia a dia? Então, com os experimentos quânticos, com a comprovação, começou-se a entender o que era a homeopatia. Ela é usada com um princípio diferente, mas como que uma molécula que até desapareceu de tantas diluições funciona, foi a quântica que explicou, porque antes achava-se que era questão de fé. Não que a fé não seja importante, porque existem curas, inclusive, através da fé, mas a quântica também consegue explicar isso como eu, indivíduo, vou influenciar na minha saúde através da quântica. Porque a partir da hora que eu olho para uma coisa e eu coloco energia nela, eu consigo modificá-la para melhor ou para pior. E se o profissional da área da saúde não começar a entender isso, aceitar, estudar, né? Porque eu já não preciso aceitar sem ver os fatos, mas eu vou ler, eu vou estudar, eu vou começar a experienciar, fazer meus experimentos, eu não vou tratar de maneira integral, porque eu preciso entender isso para estimular o meu paciente e eu também olhar para aquilo diferente para fazer um resultado diferente. Eu te pergunto isso porque eu acho que na maioria o ser humano ele precisa na realidade ver, ele precisa tocar, ele precisa sentir, né, para conseguir acreditar. Então, realmente, o computador ser quântico, ok, mas o medicamento, aquela gotinha que não tem sabor, que é transparente, porque talvez um remédio para fazer efeito ele tem que ser o amargo, né? Ele tem doses altas. Exato, ele tem que dar um efeito colateral. Muitas vezes, meu Deus, se o remédio não der um efeito colateral, então
né? Ah, um chazinho. Tem gente que não acredita nem no chá, um chá de hortelã, um chá de camomila, quem derá numa água transparente sem sabor. E com uma frequência, não tem nada dentro. Exato. Mas eu uso, Ana, às vezes, exemplos práticos, né? Então, por exemplo, eu tenho um violão, certo? Desafinado. Para afinar ele, eu preciso de um outro violão afinado. Como que afina? Pela frequência. Ou um exemplo melhor, para quem não entende muito de música, que é meu caso, né? Quando a gente passa aquele carro com som alto e eu tenho uma cristaleira. Só que não é com todo som alto, é com sons específicos. Ou mesmo tem apresentações no YouTube, né, de tenores que eles atingem uma nota musical, uma frequência. Nós não estamos vendo a nota musical, né? A gente está escutando, né? Tendo som, mas a gente não vê a onda. E o cristal recebe aquela onda e começa a tremer e estoura. É exatamente assim que acontece com a gente. Mas por que a gente não vai, o fígado não vai estourar se eu tomar frequência de fígado? Porque nós somos seres que trocamos energia. Então ele vai equilibrando como o afinar o violão. Então, quando a gente começa a trabalhar com esses exemplos mais práticos, as pessoas começam a entender, né? Um exemplo que eu gosto muito, os russos, né, estão anos-luz nos experimentos de física quântica. Eles têm muito equipamento, muita coisa, só que eles retêm. Então, quem vai para lá tem acesso. Então, uma das pessoas que faz parte desses grupos de estudos que a gente tem na cidade, em toda a região, ele já foi para lá, ele tem muitos estudos. E um que ele mostrou para a gente, que eu fiquei apaixonada, era sobre a lavanda e a oração. Então, o óleo de lavanda, todo mundo sabe que ele acalma, que ele relaxa, e é fato. Mas o porquê? Então, o russo tem um estudo que ele repetiu várias vezes, equipamentos, tudo bonitinho, em que eles botavam algo para impedir que soubesse o que estava vindo lá de trás, só a onda eletromagnética que passava. Então, eles começaram a testar várias coisas. E o que a onda era praticamente igual, lida do outro lado, era de uma oração. Então, começaram... Esse é um estudo que mostra por que o óleo de lavanda acalma e uma oração também acalma. Porque a frequência, a onda eletromagnética emitida é muito semelhante. Então, isso é o acaso? Eu, na minha crença, eu creio que não. Deus fez tudo muito perfeito. Eu até me arrepio quando falo isso. Sou muito apaixonada por isso, né? E sei muito pouquinho, porque o tempo não deixa a gente estudar muito, né? Mas é o que eu acredito. As coisas estão no universo para nos tratarmos. Mas as interferências daquilo que a gente cria, produtos industrializados, fertilizantes, ódio, TV, não sei o quê, tudo vai interferindo no nosso equilíbrio. Mas reequilibrar está na própria natureza. Certo. Como eu comentei, né, a gente vai falando, quando a gente vê, passa o tempo e é assunto, né, que eu posso chamar a Andréia aqui mais umas 500 vezes para falar. Porque eu estou aqui, eu não consigo nem olhar para vocês direito, porque eu estou meio fascinada, eu já gosto do assunto. E aí ela fala numa paixão que eu estou aqui, ela disse que ela estava arrepiada, mas eu aqui junto, vocês não estão entendendo. Eu vou chamar os comerciais e a gente já volta, e a Andréia vai continuar esse papo aqui conosco. Aguarda aí um minutinho. Estamos de volta com Pitadas de Saúde. Eu estou aqui com a Andréia, que é farmacêutica. E para quem estava acompanhando o outro bloco, já viu que o assunto, né, vai horas. Para quem não estava acompanhando, o nosso assunto hoje é sobre quânticos. Andréia, quânticos, quando a gente fala de quânticos, hoje eu penso só na parte dos florais, das gotinhas. O que mais que a gente tem de terapia quântica? Bom, assim que hoje está mais popularizado, né, que me vem no momento, a gente tem algumas terapias chinesas, né, da medicina chinesa, que eu até estou me aperfeiçoando agora, conhecendo um pouquinho mais, mas a questão dos chakras, a física quântica explica, né, que são nossos centros de força energético, onde tem uma frequência maior que distribui essa energia para o restante dos órgãos, né, o reiki,
que inclusive agora está nas políticas do SUS, né? Nem toda cidade tem, mas é maravilhoso, trabalha também com esses pacotes de energia que o doador vai estar passando. E a intenção, tanto de quem passa quanto quem recebe, conta. Então, o Tai Chi Chuan, e tem várias técnicas, na verdade, que utilizam, né? E não é nada místico, são todas técnicas científicas. Eu gosto de frisar todas elas com embasamento científico, estudos replicados, que isso é importante, porque eu fazer um estudo é uma coisa, mas se esse estudo foi replicado e trouxe o mesmo resultado, né? Só que cada um voltado com técnicas diferentes, mas esperando o mesmo resultado, a melhora do paciente, da pessoa. O que a gente tem trabalhado bastante na farmácia, né, é com os florais vibracionais, a gente fala, né? Então, no caso do que a gente tem na farmácia, dessa linha que a gente explora um pouco mais, eles são feitos em laboratório, com uma máquina, é uma tecnologia chamada Quantum Health, né, que eles têm todo um segredo industrial, que eles conseguem imprimir a frequência do órgão, por exemplo, ou de uma substância, a frequência da melatonina, a frequência da taurina. Então, a gente tem várias linhas num veículo. Então, a gente brinca que é energia engarrafada. Então, aquele frasquinho dentro tem um líquido que, se eu levar num laboratório e eu medir a frequência dele, vai ser a frequência daquilo que está dizendo na caixinha, ou de um órgão. Então, por exemplo, a frequência do coração, frequência do fígado, ou frequência de ervas para detoxificar o fígado. O interessante desses frequenciais é que eu não tenho efeitos adversos, eu não tenho risco, porque ele sempre vai trabalhar para o equilíbrio. Se meu órgão está em excesso, ele vai reduzir. Se ele está precisando ser energizado, ele vai trazer para cima. Ele sempre vai trazer para a linearidade, para o equilíbrio. Então, não tem risco. Então, a gente usa com bebê, com gestante, com idosos, né? Isso é legal, é uma linha que a gente consegue adaptar em todos os públicos. Sim. Né? Só para eu entender, qual é a diferença do floral, que é o floral que a gente usa, os tradicionais florais de bar, é isso? Tem o Saint-Germain. E no caso, o floral, então, frequencial. Frequencial. Então, os florais também trabalham com a física quântica. É a energia da planta, e aí vai ser feita uma diluição, né? Toda uma sucção, que é um processo para que passe a frequência da planta para o veículo, né? Só que normalmente é no intuito de ter os benefícios daquela planta, tanto os benefícios, talvez pensando na questão física, quanto na parte emocional, no equilíbrio do corpo, de acordo com as características da planta. Então, por exemplo, uma planta que consegue crescer em meio aos espinhos, ela consegue vencer as adversidades. Essa planta provável pode ser feito um floral com ela para a pessoa que precisa vencer as adversidades. Então, é um pouco mais além. Quando eu falo de floral ou vibracional, né, eu tenho uma frequência específica de um órgão ou de um nutriente, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa está suplementando ferro, e não está absorvendo. A biodisponibilidade da célula está reduzida por algum motivo. Se eu uso a frequência de ferro junto com o ferro, normalmente o resultado muda. É outro. Então, a gente consegue, e eu gosto muito da palavra de terapia integrativa, né? O Dr. Lair fala isso e eu adoto o conceito, roubo o conceito, porque não é algo que tem que ser feito separado. Eu tenho vários profissionais, né, que viraram até amigos, que gostam do trabalho, mas eles não deixaram as técnicas deles de lado. Aquilo que eles têm como base, acredito, e têm bons resultados, mas associam para melhorar o resultado. Chega muito no consultório, principalmente idosos que tomam uma grande quantidade de medicamentos, né? E às vezes estão lá com bastante dor de estômago, aquele inchaço, não estão dormindo direito. Então, eu acho que essa linha, né, de terapia acaba auxiliando muito nesse sentido. Tu conseguir que o paciente coma sem se sentir estufado depois, que ele tenha uma boa noite de descanso, sem estar tomando remédio tarja preta, né? Enfim, a gente não está mexendo com nada da medicação dele, mas está trazendo um bem-estar. Porque às vezes eles dizem, eu não aguento mais, eu vou tirar toda a medicação. Eu disse, calma que eu, Ana, não quero levar processo de ninguém, porque eu não mandei tu tirar medicamento nenhum. Eu
vai tirar o medicamento, fala com o teu médico, porque não é assim. Às vezes as pessoas acham, ai, mas esse aqui é tão pouquinho, né? Eu vou tirar porque não vai fazer diferença. Já aconteceu muito. E aí, como tu vai explicar para a pessoa que às vezes aquilo ali pode fazer a diferença, né? Então eu digo, deixa o medicamento, fala com o médico, mas vamos amenizar os sintomas. Tá se sentindo estufado, é o cansaço, né? E eu acho que essa linha é mais natural, porque então se é natural eu tomo, mas aí o outro químico aí pode fazer muito mal, né? Até a linha quântica, se eu tomar, por exemplo, também em excesso, pode haver algum mal? Não, os frequenciais, é até ruim falar isso, mas o frequencial não, porque ele leva em equilíbrio, né? Já aconteceu, até a gente teve casos curiosos, não nossos, né? Mas o paciente ir lá e pediu o nome trocado, que filter é rim, filtralis é para o fígado, né? E o paciente comprar o contrário. E, claro, o fígado dele não melhorou, mas o rim dele melhorou, né? Não tem esse risco. Só que eu sempre falo para o paciente, eu não sou contra medicamento alopático, tanto que minha formação de base é farmacêutica. Porém, tudo na sua hora, no seu momento. E se eu estou tomando um medicamento para dormir, por exemplo, eu preciso descobrir por que eu não estou dormindo. Então, eu vou lá equilibrar aquele sistema e aí é que o quântico entra. Para depois eu discutir com o meu médico, olha, estou melhor e tal, vamos tentar reduzir, então vai fazendo o desmame, assim como qualquer medicamento, como tem alguns que a pessoa nunca vai poder parar, depende da patologia, do estágio que ela chegou, né? Porque tem coisas que infelizmente são irreversíveis, né? E eu, claro, acredito que nada é impossível. Mas a mente nossa, do ser humano, o estágio que nós estamos, a gente ainda não entende o que ela é capaz, da cura que nós somos capazes. Então, é muito difícil essas curas milagrosas, né, ditas milagrosas que não são, é muito difícil, porque a pessoa tem que estar com a mente muito preparada e entender o poder que a nossa mente tem. Para daí ela colapsar, o que se fala muito na quântica, uma nova realidade, né? E as pessoas querem tudo para ontem, né? Se é tão bom assim, tem que fazer resultado hoje. Sim. E a gente sabe que não é assim. O quântico, ele também tem um prazo para começar a ver o resultado? Isso, às vezes, complica um pouco a pessoa obter os resultados, porque tem coisas que é feito imediato. Por exemplo, a gente tem um frequencial do mineral lítio, que no Brasil a gente só tem o lítio na forma de carbonato, que tem vários efeitos colaterais. Mas o frequencial do lítio, ele tem ação muito imediata. Então, a gente recebe receita de profissionais indicando e o paciente usa na hora, ele já vê o benefício. Quando está tendo taquicardia, dor no braço só por estresse, né? Dores musculares. Então, esse é um caso que é o que mais vende por isso. Agora, por exemplo, se eu quero equilibrar um problema renal, eu formo pedras direto, já estou tomando os suplementos que, né, fui orientado pelo nutricionista ou pelo médico, já está equilibrando, mas o frequencial do rim vai acelerar o processo. Mas não é uma coisa visível tão rápido, né? Já teve casos de pacientes começarem na sexta, na segunda-feira não ter as pedras, mas a coisa... São casos e casos, né? Dependendo como está esse corpo. Na realidade, entendendo toda essa questão, né, essa medicina integrativa, se assim eu posso utilizar, a gente entende cada vez mais que cada um é cada um, né? Eu não posso, eu falo às vezes aqui no programa a questão de que eu não posso pegar uma dieta na internet, não é porque a minha vizinha está tomando, talvez aquele quântico que eu vou lá, funcionou para ela, então eu vou lá tomar também. A gente sabe que para cada um funciona de uma forma e no seu tempo, né? Falando em casos, né, de pacientes, enfim, de clientes, cita um caso que talvez tenha te tocado mais ou que te chamou mais atenção lá na farmácia com o uso dos quânticos. Bom, eu tenho casos pessoais, né? Então, meu filho lá muito pequeno, 3 anos e pouco, porque é hiperativo, tem que entrar com medicação e eu nunca aceitei. Então, não foi só os quânticos, então a partir da hora que tu reduz o doce, tu sabes melhor do que ninguém, eu diminuo a hiperatividade. O pai e a mãe têm que ter certa postura, mas os frequenciais me ajudaram muito, porque ele era muito ansioso. Então, a escola dava nos horários, foi a médica da minha mãe que me apresentou eles, por isso que eu fui fazer a pós, que é uma médica que trabalha muito com os quânticos. Então, assim, na minha vida foi maravilhoso. Meu filho é um dos melhores da sala hoje. É agitado o jeito dele, mas ajudou muito. Regulei o sono dele com a frequência de alguns itens que têm a ver com sono. E na farmácia a gente tem pacientes de médicos, de psicólogos em uso que conseguiram desmamar tarja preta,
que melhoraram a digestão, bebês com refluxo, né, resultados maravilhosos. Então, os pais começam a usar, reduz o refluxo, some o dito sapinho, porque regula o pH de toda a parte digestiva. Então, são muitos casos. Se eu fosse ficar aqui, contaria vários. Mas um que me marcou muito, e esse tem inclusive publicação científica, foi um cardiologista que veio num dos primeiros encontros nossos, que ele pediu permissão para entrar na UTI e usar com uma bebezinha com problema cardiológico. E ele, quando começou a pós, ele foi assim bem cético, né? E hoje ele é uma das pessoas que defendem. E eles usaram o frequencial na forma de gel no pezinho dela, e mais, não só o do coração, mas alguns outros. O resultado foi fantástico e tem publicado. E a gente tem a doutora Rosângela, né, que é uma que vem para os grupos de estudos aqui em Brusque, que até convida os profissionais da área da saúde participarem. Sempre a gente traz profissionais renomados, não tem custo nenhum. Ela tem vários casos publicados em revista científica. Hoje acontece um congresso no Brasil muito grande, onde tem vários pôster com os casos clínicos. Feridas, né, úlceras de perna que não cicatrizavam, né, casos de veterinários maravilhosos. E aí o bichinho não é efeito placebo, né? Claro que o cuidado também conta, né? E a gente sabe que o efeito placebo é verdadeiro, porque tem a ver com a pessoa acredita que vai melhorar. Então, né? Mas tem muitos casos, inclusive, para quem tiver interesse, pode entrar em contato com a gente passa o site da revista científica, onde lá tem muitos estudos publicados. Eu fico muito contente. Hoje eu não trabalho mais a nutrição, né? Óbvio, a gente faz a nutrição clínica, mas quando a gente percebe, a gente já está trabalhando a nutrição comportamental e a gente já está falando da própria terapia integrativa, né? Porque tu não consegue mais olhar uma pessoa e dizer, não, essa aqui é só a Andréia que tem um colesterol alto, né? Esse ali é o João que está com pressão alta, não. Né? O João está com pressão alta, que a gente sabe que envolve um emocional, que a gente sabe que envolve uma forma como o alimento foi apresentado para ele, né? Porque às vezes para ti o alimento é para te nutrir, mas para outra pessoa o alimento é um escape. Então, para cada um representa uma forma. Eu acho que passou da época de que quando ele chegava lá, né, na frente de um profissional, ele é só Sim. o corpo, né? Ainda existe, mas eu acho que a gente está caminhando para uma coisa muito bonita e forte e de cura muito grande. Sim, né? Não, eu acredito nisso e a união dos profissionais, né? Porque assim, sempre vai ter paciente para a pessoa que se doa, que ama o que faz, não tem concorrência. Então eu sei que eu posso ir até aqui. Aqui não é minha ossada, mas eu tenho vários colegas que estudam comigo. Vou mandar para ele e vamos conversando, vamos trocando e trazer do paciente a história dele para tratar da melhor forma. Exatamente. Andréia, novamente, quando eu vejo o relógio voou, eu gostaria muito de te agradecer. Mais uma vez, até agradecer o Rodrigo, que está aqui atrás das câmeras, porque é um presente imenso, né? Eu trouxe várias pessoas que eu falei que eu conhecia, e agora eu estou indo atrás de algumas pessoas diferentes, das quais eu acabo esbarrando no meu dia a dia, mas que por vezes, né? Talvez eu até já teria falado alguma vez com a Andréia, mas a gente não tinha se conhecido e, por fim, falado de outras coisas a não ser do caso do paciente em si. Então, isso é uma oportunidade muito boa que o programa está me trazendo de ter essa conexão e de conhecer essas pessoas. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Anne. Obrigado, Nani. Obrigado, né, em específico aí para a TV, mas muito obrigada, Andréia, mais uma vez foi um prazer te conhecer, eu espero que a gente consiga se esbarrar mais vezes, conversar mais vezes, e que realmente essa sensação que eu estou tendo de estar aqui do teu lado, né, uma sensação inexplicável de bem-estar, de luz, que tu consiga realmente transmitir isso, né? E que as pessoas consigam também sentir, porque não basta a gente transmitir, né? A pessoa também tem que estar aberta para sentir. E que tu consiga levar isso para o resto da tua vida, porque é lindo. Pena que as pessoas não dá para ver, né? Daí da TV, mas realmente eu estou muito encantada. Foi um programa que passou voando. Eu queria que pudesse continuar, mas a gente tem que encerrar. Muito obrigada.
Queres deixar um recado para quem está nos assistindo? Eu agradeço a oportunidade, até por ser um assunto complexo, mas que as pessoas têm curiosidade bastante, perguntam, querem saber, e me coloco à disposição, né? Na farmácia, vai ter os contatos, quem quiser mais esclarecimento, e aos profissionais, né, participarem dos encontros para a gente estudar um pouquinho mais isso juntos. Eu vou deixar os contatos da Andréia aqui embaixo, né, os contatos da farmácia, quem quiser, né, como ela já ficou aqui disponível, vocês podem estar entrando em contato. Tem os contatos também aqui meu e do canal. Se inscrevam, vejam, revejam o programa quantas vezes quiserem e também deixem seus feedbacks para que a gente sempre consiga trazer um assunto que vocês gostam e tenham interesse, certo? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo Pitadas.